Civilização indiana. Índia, o país da diversidade. Trabalho de história integrantes: Kailane Costa, Isabela Lina da Cruz, Rebeca Ribeiro, Ana Júlia e Bianca Alves. A civilização indiana é uma das mais antigas que existe no planeta. Sua formação se deu ao longo do rio Indo, que era habitado por caçadores, coletores e nômades. Lentamente, eles passaram a se organizar em aldeias, e por volta de 5000 a.C., ficaram conhecidos como o povo do Vale do Indo. De lá, vários povos passaram a percorrer por toda a extensão da Europa e da Ásia, entre 4000 e 1000 anos antes de Cristo, os chamados indo-europeus. Em cerca de 2500 a.C., a civilização do Vale do Indo se estendia do que hoje é o Paquistão até o noroeste da Índia. Entre 1500 a.C. e 1200 a.C., tribos arianas invadiram o noroeste do país e se espalharam para todo o leste. O Império Maurya uniu a maior parte do que hoje é a Índia. A dinastia Indo-Gupta reinou aproximadamente de 320 d.C. a 540 d.C. Os Guptas estimularam a literatura, a música, o teatro, a pintura e a escultura. Os muçulmanos começaram a invadir a Índia no ano de 711 e em 1206 fundaram o reino de Delhi. Mas logo esse reino foi derrotado por uma das mais grandiosas potências muçulmanas na época, o Império Mogol, que derrotou Delhi em 1526 e no final do século XVII já havia se espalhado por quase toda a Índia. Enquanto isso, em 1498, o explorador português Vasco da Gama navegou de Lisboa até a Índia, descobrindo uma nova rota até o país asiático. E foi quando, em 1849, a Companhia das Índias Orientais da Grã-Bretanha dominava quase todo o país. Após uma rebelião de soldados indianos, o governo britânico assumiu o controle direto da Índia em 1858. Uma grande revolta se iniciou em 1885, quando indianos que queriam um governo próprio formaram um partido político chamado Congresso Nacional Indiano. E foi quando, em 1920, Mahatma Gandhi, líder desse partido, começou a incentivar os indianos a resistir ao domínio britânico. Ele insistia que os protetores contra as leis britânicas fossem pacíficos, sem o uso da violência. Mas foi somente em 1947 que a Índia conquistou a sua independência. No entanto, parte do seu território foi separada para a criação do país muçulmano, hoje conhecido como Paquistão. E isso acabou gerando um conflito entre as duas nações. Depois de uma guerra, em 1961, o Paquistão Oriental tornou. Por volta de 1500 a.C., a região já era ocupada por indo-europeus, que saíram das regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio quando se iniciava o período védico. A língua falada por esses povos era semelhante à usada na Índia, como demonstram alfabetos gravados em sânscrito, em uma coleção denominada de Vedas. Sabe ao certo como o Vale do Indo desapareceu. Entre as teorias está a ocorrência de um grande terremoto que teria dizimado cidades inteiras e obrigou à deslocação da população. Mas não se descarta também a possibilidade de invasão por povos vizinhos. A religião na antiga Índia. A verdade única, os sábios chamam por muitos nomes. Na Índia existem diversas religiões, diversas crenças e diversas formas de pensar e ver o mundo, mas tudo começa por volta de 1500 a.C. A região é ocupada pelos indo-europeus, que saem do Mar Negro e vão para o Mar Cáspio, quando dá início ao período védico. A língua falada por esses povos é muito semelhante à usada na Índia, e por isso a sua influência não afeta somente o idioma, mas impacta nos costumes, crenças e organização social. Graças a esses indo-europeus que eles começam a usar um sistema chamado de castas, que é uma divisão de pessoas de acordo com seu nascimento. Foi nessa época também que foram escritos os Vedas, que são livros de extrema importância para a cultura e religião indiana. O primeiro deles é o Rig Veda. Ele é o livro mais antigo e, ao mesmo tempo, é o documento mais antigo da literatura hindu
e o mais antigo dos idiomas indo-europeus escritos, composto por hinos, rituais e oferendas às divindades, e também em formas de sacrifícios e como eram seus rituais. Nesse livro existem diversas canções e diversas formas de adoração e sacrifício aos deuses daquela época. O segundo livro é o Samaveda. Ele vem em segundo lugar na santidade e tem uma grande importância lógica. Ele vem depois do Rig Veda e fala sobre louvação e canção. É o livro da canção e do conhecimento. Um grande livro espiritual para aqueles que creem nessa forma de religião. O terceiro livro é o Yajurveda. Ele contém textos religiosos com foco na liturgia ou os mantras, rituais e sacrifícios e como deve executá-lo da maneira correta para adorar os deuses, da maneira que os deuses não se sintam confundidos. Esse é o livro do conhecimento, a forma certa de adorar e mostrar seu respeito aos deuses daquela época. E por fim, o último Veda é o Atharvaveda, o livro do feitiço. É completamente diferente dos outros Vedas. Está mais próximo do Rig Veda com respeito à história e sociologia. Um espírito diferente que penetra nesse Veda. Seus hinos são de caráter mais parecido com o Rig Veda e também mais simples no idioma. Na realidade, muitos estudiosos não se consideram como parte dos Vedas. O Atharvaveda considera os feitiços, os encantamentos, a prevalência desse tempo e a retratação do quarto e mais claro a sociedade verídica. Para a gente entender como que os Vedas impactavam na vida da sociedade daquelas pessoas e a forma que elas faziam a religiosidade, a gente precisa entender primeiramente o que eram as castas. Os castas nada mais eram que era uma forma de dividir a sociedade. Para começar, eles eram chamados de Brahmas, aqueles que eram sacerdotes que representavam a classe mais elevada da sociedade. Eles eram considerados pessoas que nasciam da cabeça do deus Brahma, que é como se fosse o pilar da pirâmide dessa sociedade. Os que vinham logo abaixo eram os Kshatris, os guerreiros e líderes de poderes políticos. Eles eram considerados as mãos, aqueles que faziam acontecer. Logo vinham os Vacilas, os comerciantes, companheiros e artesãos, que eram representados pelas coxas, aqueles que sustentavam tudo que vinha acima deles. Depois vinham os Sudras, que eram servos, que deviam servir todos aqueles que estavam acima. E por fim, o que eram considerados lixos, que eram marginalizados da sociedade, que eram considerados perigosos, sujos e intocáveis, os Dalits. Casta significa nascimento ou tipo. Cada casta tem sua própria regra de conduta, profissões e prática religiosa, que determina com quem a pessoa deve estar, com quem deve se casar, o que pode comer, como deve trabalhar, com que deve trabalhar e com que pessoas pode estar ao lado. Agora sim que já entendemos o que são Vedas e como funcionava o sistema de castas, eu posso explicar para vocês como era a primeira religião indiana, o Vedismo. Essa religião está baseada na mitologia, nos ensinamentos e rituais contidos nos Vedas, aqueles livros que eu tinha acabado de falar para vocês. A religião ela é politeísta, ela acredita em diversos deuses e acredita em diversos rituais. A maioria deles envolvem a força da natureza. Ela realiza sacrifícios que são orientados por um dos livros. Diferente de outras religiões do mundo, o hinduísmo não tem um fundador. Ele abrange novos modos de pensamentos e expressões religiosas e junta nela diversas religiões parecidas. A palavra hinduísta significa indiano, derivado do nome do rio que corta grande parte do território da Índia. O sacrifício era muito importante para o povo ariano. Acreditava que só assim ganharia confiança e favores dos deuses, assim podendo controlar o caos, e com ele poderiam fazer grandes coisas e coisas que só eles gostariam. Por volta do ano 1000 a 500 a.C., a Índia muda totalmente sua forma de pensar e ver a religião. Graças às escrituras Upanishads, esses textos ensinavam que era o Brahman, que nada mais é que uma força espiritual que se baseia em todo o universo. Todos os seres vivem nesse Brahman, nascem do Brahma e morrem para o Brahma. O hinduísmo também reconhece uma infinidade de ideias e deuses. A grande particularidade do hinduísmo é a situação e estratificação em classes conhecidas como os castas, como eu já havia explicado antes. À medida que a Índia foi se desenvolvendo, novas castas foram surgindo e no início do século XX havia em torno de 3.000 castas diferentes. Os hinduístas também acreditam na alma imortal. Assim,
assim a alma de um indivíduo pode renascer em outra criatura vivente, tanto vegetal quanto animal, podendo renascer em castas mais altas ou mais baixas, dependendo do que fez na sua vida passada. O que determina qual vai ser sua próxima reencarnação é o seu karma. O homem colhe aquilo que semeia, a lei de causa e efeito. Se você pratica o mal, se você não glorifica os deuses da forma certa, na próxima reencarnação você será punido. Se você passa por alguma coisa ruim, se você tem uma casta baixa, é porque na sua antiga reencarnação você fez algo para ser punido. É isso que eles acreditam e é assim que eles explicam as diferenças de classes sociais e pessoas. O Ganges é o rio mais sagrado para os praticantes do hinduísmo, que desde sempre veneraram a deusa Shiva e Ganga, as quais estão associadas. Por esse motivo, o rio é considerado uma divindade. A cidade, Varashi, é a cidade mais sagrada e a religião hindu é conhecida como a cidade da luz e da morte, já que Shiva, mais pra frente eu vou explicar, ele é conhecido como deus da morte e do fim. Muitos animais são sagrados para os hindus. A vaca é um dos animais mais sagrados para eles. Ela é mais pura que um brahma e ao tocá-la ou ingerir os seus derivados, como leite, manteiga, queijo, você está se purificando. Sendo assim, é proibido matar esse animal, assim como outros animais que também são sagrados, como macaco, crocodilo, serpente, entre outros. Muitos hinduístas são vegetarianos e praticam o ideal de não violência, conhecida como a luta de Gandhi, para tornar a Índia independente da Inglaterra. Existem diversos rituais hindus, mas alguns deles são necessários em serem realizados na vida de qualquer hindu. O primeiro deles é o nascimento, o segundo o casamento e o terceiro a morte. No nascimento, as crianças recebem um banho ritualístico e a palavra Om, símbolo da religião, é escrita com mel na língua do bebê. No ritual do casamento, o casal anda em volta de uma fogueira sangrando e dando passos que simbolizam cada um dos valores da vida conjugal. Já no ritual de morte, o filho mais velho do falecido fica responsável por acender a pira aberta, onde está realizada a cremação. Após o cremado, os restos mortais dos hindus são jogados no mar. Outro ritual hindu que é praticado pela população é a leitura dos mantras em seus altares, que é totalmente produzido e colocado imagens e símbolos dos deuses que eles mais admiram. O outro ritual é a yoga, na qual eles relaxam e se conectam consigo mesmos e com seus deuses, se sentem mais leves. E a meditação, que é essa forma de se conectar com o espírito. Existem diversos deuses da cultura hindu, mas hoje eu vou falar os 3 mais importantes que são conhecidos como a trindade hindu. O Brahma, que é o deus da criação, ele é o cosmo e o criador de todos os seres vivos. O Vishnu, que é o segundo divindade, ele é o deus mantenedor, ele é aquele que tem a vida, ele que procede a vida e cuida da vida. E o outro é o Shiva, o deus da destruição. Ele pode ser o deus que traz a doença e a cura, o deus que cria e destrói. Ele pode parecer ser uma pessoa ruim, mas ele é muito adorado, porque graças a ele que existe tudo. Com o fim, acontece o começo. O budismo. O budismo é uma doutrina filosófica e espiritual, surgida na Índia no século 6 a.C. e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Seus princípios se baseiam nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Não adoram um deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo mais uma busca individual, até encontrar iluminação individual e felicidade. Sua doutrina se mistura com crenças como o hinduísmo, tornando uma filosofia que adapta facilmente a cada religião onde se instala, bem como cada ser humano deseja aprendê-la. Existem uma série de ensinamentos budistas, mas suas principais características são que os budistas ensinam que o ser humano deve desapegar de seus defeitos próprios da humanidade, como a raiva, ciúmes, inveja e ganância, para desenvolver qualidades como amor, generosidade, honestidade e sabedoria. Seus seguidores aprendem a desapegar de tudo o que é transmitido e que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. No universo budista, o quão você possui dá início ao fim e o começo.
No Nirvana seria o estágio ideal, mas não se pode ensiná-lo, apenas percebido. O Karma diz que as boas e más ações terão consequências nas próximas reencarnações. Em cada uma delas, o ser vai ter a oportunidade de largar tudo aquilo que impede de alcançar a perfeição. Este ciclo viciado de sofrimento é chamado de Samsara e é regido pelas leis do Karma. O caminho pretendido pelo budismo é o caminho do meio, ou seja, a prática de não extremista, tanto físico quanto moral. O budista segue 4 verdades. A vida é o sofrimento é fruto do desejo, ele acaba quando termina o desejo, e ele alcança quando se consegue o ensinamento pelo Buda. Jainismo. O Jainismo é uma religião que foi fundada na Índia no século VI a.C. por Mahavira. É uma religião que não conhece a autoridade dos Brahmas nem dos textos de Vedas. Você sabia que em número de fiéis é a 7ª religião da Índia, ou seja, 0,4% da população indiana é jainista? A sociedade indiana. Sendo o segundo país mais populoso do mundo, com 1.380.004.000 habitantes, a Índia tem uma enorme variedade de religiões, costumes e gastronomia. A sociedade, há mais de 4.000 anos, é dividida em castas, cada um representando uma parte do corpo do deus Brahma, deus hindu que criou a terra e tudo o que nela contém. Os Brahmanes, ou ainda Brahmas, eram sacerdotes e professores, ou seja, todos aqueles que transmitiam a religião para o povo. Sendo a casta mais alta, tinha maior influência e poder, e acreditavam que os mesmos eram nascidos da cabeça do deus. Representando os braços, vinham os kshatriyas, que são os governantes e as pessoas com postos militares. As mudanças de indivíduos de uma casta para outra não eram incomum para esta casta, porque quando as pessoas eram reconhecidas por seus serviços prestados, elas se transferiam para os kshatriyas. Mas com o passar do tempo, isso somente se tornou por hereditariedade. E hoje em dia, praticamente ninguém muda de casta por si só. Depois vinham os Vaishyas, que são os comerciantes, artesãos e agricultores, e a única casta que pode praticar a usura, que é o método de empréstimo de dinheiro com cobrança de juros. Eles representavam as pernas do deus. Logo abaixo vem os Sudras, que são os servos, camponeses e operários, considerados resistentes, fortes, não gostam muito dos estudos e não têm vocação para o comércio. Não gostam de fazer contas ou de investir para obter lucros. Preferem nas atividades em que possam demonstrar sua força física, como os esportes. São considerados os pés do deus Brahma. E ainda mais abaixo, embaixo dos pés do deus, vinham os Dalits, ou também conhecidos como os intocáveis. Eles eram totalmente menosprezados pela sociedade da época. Eles não podiam nem beber da mesma água de um Brahmane. Eles faziam trabalhos considerados impuros, como a limpeza de excrementos e a funerária, que mexiam com os mortos. Uma curiosidade sobre essa sociedade é que os indianos acreditavam na segunda vida. E não só na segunda, mas que as pessoas teriam várias vidas. E dependendo de se você fosse bom ou ruim nessa sua vida atual, isso faria que você viesse na sua próxima casta. Se você fosse uma pessoa bom, talvez você de um Dalit fosse para um Sudra, ou de um Sudra para um Vaishya. E se você fosse uma pessoa ruim, você poderia vir de um Sudra para um Dalit. Por isso que as pessoas Dalits eram tão menosprezadas. Hoje em dia, existem mais de 3.000 castas e 25.000 subcastas. Em um casamento indiano, as festanças podem durar de um dia inteiro a várias semanas, para a preparação do noivo e da noiva. Ela é adornada de várias joias e ele por um banho aromatizado com sândalo e embalado por mantras. É uma festa colorida e os convidados jogam arroz no final da celebração para desejar felicidade ao novo casal. Bom, o Sindor. Durante uma das festas, o marido faz um primeiro Sindor em sua esposa, que é uma marca vermelha no topo da testa, que representa o matrimônio, e a noiva fará uso diário dela enquanto for casada. Se um dia ela se tornar viúva, ela terá que parar de usar. Também tem o Sari, que é um tipo de vestido indiano.
Ele é utilizado no dia do casamento, um lindo sário vermelho, representando a paixão e amor. As noivas da Índia acreditam que um sário vermelho no dia do casamento as torne muito mais sexy e no futuro levará uma boa taxa de natalidade. E por último aqui vem o Mehndi, que é tradicionalmente usado em casamentos, pois é associado à transcendência e transformação. Está relacionado ao universo feminino. As pinturas são realizadas pelas amigas e familiares da noiva, um pouco antes do casamento, e é o que conhecemos pela henna. O casamento entre duas pessoas de castas diferentes é repudiado até os dias atuais, sendo considerado desonroso para a família, que consideram apropriado que cada pessoa case com alguém de sua mesma casta. Já os casamentos arranjados são considerados completamente naturais, pois além de simbolizar a união de casal, também simboliza a união de duas famílias. Uma outra curiosidade é a poligamia. Na Índia, o número de esposas está ligado ao sistema de castas. Um Brahmane poderia ter até 4 esposas, um Kshatriya, 3, um Vaishya, 2 e um Sudra só poderia ter uma. Bom, com certeza um dos festivais mais coloridos que alguém pode encontrar é o Festival das Cores, ou ainda Holi, que é um evento indiano que comemora a chegada da primavera. Nesse dia, as pessoas se divertem jogando pós coloridos nas pessoas, na rua e para o céu, sem qualquer desigualdade, independente de sua casta. Além disso, as cores que são usadas têm seus próprios significados. O amarelo significa piedade, humildade, saúde. O laranja, otimismo, alegria. O azul, calma. Vermelho, pureza, fertilidade e beleza. Rosa, o amor. O verde, vitalidade e força. O Diwali é uma festa religiosa hindu, onde é celebrado o Ano Novo, com uma grande festa de luzes, também é conhecida como Festa das Luzes, onde as luzes ou lâmpadas significam a vitória do bem sobre o mal dentro de qualquer ser humano. O Festival das Pipas, ou Kit Festival, ou esse nome difícil que eu não vou conseguir pronunciar, ocorre em toda a Índia. Ele marca o fim do inverno e significa deixar as coisas ruins para trás, para começar uma nova fase. Imagina como deve ser bonito ver tantas pipas no ano. Deve ser uma coisa de outro mundo. Bom, a culinária indiana é caracterizada pela gigantesca diversidade de temperos, ervas e outros vegetais, além de frutas locais. Cada família indiana possui um extenso sortimento de pratos e técnicas culinárias, variando muito de região para região, refletindo a variedade demográfica e diversidade étnica do subcontinente. Os principais elementos que caracterizam os pratos da Índia são gengibre, noz moscada, canela, cúrcuma, cravo, cominho e o ingrediente que nunca pode faltar em seus banquetes, a pimenta. Essas especiarias valorizam o sabor da comida, transformando a cozinha indiana em uma das mais famosas e reconhecidas mundialmente. São seus maiores admiradores os Estados Unidos e a Europa, como já sabemos, tanto que os portugueses iam lá para isso também, né, gente? Bom, o curry, uma receita que muitos já devem ter ouvido falar, é uma iguaria que cativou pessoas de diversos países. Possui em sua receita uma mistura de temperos, que é o preparo da noz moscada, pimenta, gengibre, canela e cominho, além de adicionar ervas doces e coentro. A Índia tem o maior número de vegetarianos do mundo. Alguns não comem carne por conta de sua religião, e outros somente por se preocuparem com sua saúde. Cerca de 25 a 40% dos indianos são vegetarianos. E ainda tem outra coisa, o país também... 4. Economia. A agricultura era a base da economia da Índia antiga e os rios ajudavam o seu desenvolvimento. Cultivavam-se arroz, trigo, cevada, algodão e frutas como a tâmara. As terras para cultivo eram irrigadas através de grandes canais. A criação do gado era uma importante ocupação dos indianos. Seus rebanhos de vacas, carneiros e porcos formavam uma de suas principais fontes de riqueza. Os indianos também fabricavam tecidos de algodão e lã, produziam porcelana, objetos de marfim, vasos e comercializavam com os povos do Oriente Médio, gregos e romanos. Exportavam tecidos, ornamentos, pérolas, perfumes e principalmente as especiarias. Os portugueses cobiçavam as especiarias indianas, sendo que estes foram um dos motivos da expansão marítima ou grandes navegações a partir do século XV.
O Império Maurya foi responsável por um considerável número de obras públicas que incentivaram a agricultura e o comércio. Diversas obras de irrigação possibilitaram o desenvolvimento de uma próspera economia agrícola rigidamente controlada pelo Estado. Prisioneiros de guerra e camponeses eram obrigados a explorar terras pertencentes ao Estado e as atividades comerciais eram mantidas com os gregos, persas, malaios e mesopotâmicos. Pouco depois, os reinos indianos se unificaram sob a dinastia Maurya, família governante da região Magadha. Um dos governantes dessa dinastia, Ashoka, de 273 a.C. a 235 a.C., foi responsável pela expansão do Império Indiano do Ganges ao Indo e do Himalaia ao centro-sul da atual Índia. Após a morte de Ashoka, o império foi repartido entre seus descendentes, fragmentando-se em vários reinos autônomos, que foram atacados por novas invasões estrangeiras. Mesmo em meio ao fragmento e às seguidas disputas políticas e invasões durante o século I d.C., os indianos realizaram intenso comércio com o Império Romano, exportando animais, aves, marfim, seda e especiarias, entre outros produtos. No século IV d.C., a dinastia Gupta conseguiu reunificar o Império Indiano, 320 d.C. A economia da região se fortaleceu com a ampliação dos cultivos agrícolas e dos rebanhos e o desenvolvimento da produção de tecidos. O comércio, principalmente com o Império Romano do Oriente, também prosperou durante a dinastia Gupta. O trabalho de artistas, cientistas e poetas eram financiados pela corte. Com o aumento de riquezas, a arrecadação de impostos também se elevou, o que tornou a dinastia rica e poderosa. Por todos esses motivos, o império de reinado da dinastia Gupta é considerado a Idade de Ouro da Índia Antiga. O fim dessa dinastia se deu com a invasão de hunos, povos nômades vindos da Ásia Central do século VI d.C. Novamente, o império se fragmentou em pequenos reinos. Inovações. Os indianos criaram, inovaram e inventaram muitas coisas do qual conhecemos hoje. E é isso que mostraremos a seguir. Botão. Os botões foram usados pela primeira vez em Mohenjo-Daro, na civilização do Vale do Rio Indo, com um propósito ornamental, 2000 anos antes de Cristo. Xadrez. Contrariamente ao que muitos pensam, não é um jogo originalmente árabe. Ele foi criado sob a designação de chaturanga, durante o Império Gupta no século VI. Foi adaptado e introduzido na Europa pelos árabes. Casas pré-fabricadas e estruturas móveis. Foram criadas no século XVI, durante o reinado de Akbar no Império Mogol na Índia. Yoga. Essa antiga invenção indiana tem sido chamada de presente para o mundo da Índia e pode ser a mais famosa de todas as contribuições da Índia para o mundo. Existem evidências de que os primeiros surgimentos das posturas de yoga surgiram na civilização do Vale do Indo, no atual território paquistanês, por volta de 2000 a.C. Régua. Feitas de marfim, as réguas mais antigas foram descobertas na civilização do Vale do Indo e datam de antes do ano de 1500 a.C. As subdivisões do sistema decimal são surpreendentemente exatas. Shampoo. A Head Shoulders tem muito que agradecer à Índia. Derivada da palavra shampoo, foi inicialmente usada como uma massagem capilar para os governadores provinciais de Bengala durante o Império Mogol da Índia, por volta de 1762. Cultivo do algodão. Apesar do que vemos em muitos filmes sobre a Grécia Antiga, a sua roupa consistia em peles de animais e nem sequer conheciam a existência do algodão. Os indianos começaram, no entanto, a cultivar algodão no século IV ou V a.C., mais uma vez na civilização do Vale do Indo. O zero. O conceito de zero como um número e não apenas como um símbolo ou um espaço vazio de separação ocorreu no século 9 a.C., onde este passou a ser utilizado em cálculo e aritmética. Sistema decimal e a resolução de equações quadráticas. O
O sistema decimal indiano, precursor do sistema numérico árabe, foi desenvolvido na Índia entre os séculos I e VI. Pouco tempo depois, no século XVII, o matemático Brahmagupta concebeu a primeira fórmula para resolver equações quadráticas. A ele se devem muitas das nossas dores de cabeça na escola. Cirurgia de catarata e cirurgia estética. O médico Sushruta foi o primeiro a operar cirurgicamente de catarata. Já no século VI, a fama foi tão ampla que cientistas chineses, mas também gregos, viajavam até a Índia para aprender das suas técnicas. O mesmo médico foi pioneiro na cirurgia estética a partir das práticas locais, que datavam de 2000 anos antes de Cristo. Minas de diamante. Até a descoberta de minas de diamantes no Brasil no século XVIII, e desde mais de 5.000 anos, a Índia Central era a única fonte de diamantes do mundo. Existência de água na Lua. A nave Chandrayaan-1 foi a primeira a provar a existência de água na Lua, em setembro de 2009. Comunicação por rádio. Marconi foi galardoado com o Prêmio Nobel da Física em 1909 pelo seu contributo para o desenvolvimento do telégrafo sem cabos. No entanto, a primeira demonstração pública do uso de ondas de rádio para comunicação foi feita por Jagdish Chandra Bose em 1895, 2 anos antes da demonstração feita por Marconi na Inglaterra. Sanitas com cisterna, mais uma vez, usadas pela primeira vez na civilização do Vale do Indo, sendo esta muito avançada em sistemas hidráulicos. As sanitas com cisterna tornaram-se na altura uma característica comum à maior parte das casas, conectadas a um sistema de saneamento bastante sofisticado. Código binário. Foram referidos pela primeira vez por Pingala, no século II a.C. Tinta. Várias civilizações e culturas antigas descobriram de forma independente diferentes técnicas de tinta para escrita. No entanto, os indianos foram os primeiros a usar pigmentos de carbono, na denominada tinta musi. Esta técnica era já amplamente utilizada no sul da Índia, no século IV a.C. Fibra óptica. A revista Fortune incluiu Narinder Singh Kapani como um dos 7 maiores heróis desconhecidos da humanidade, pela sua invenção da fibra óptica. Ferro e trabalhos metalúrgicos. Ferro de alta qualidade era produzido na Índia pelo menos 2.000 anos antes de este começar a ser utilizado na Europa. A primeira esfera metálica perfeita foi concebida em Caxemira. A herança cultural da Índia é muito extensa, vai de mesquitas e mausoléus a manguezais. Todos esses lugares revelam a opulenta história do país. Vamos começar com o Forte de Agra. Ele é localizado a oeste do Taj Mahal, junto ao rio Yamuna. O Forte de Agra é um complexo em arenito vermelho de palácios mogóis e mesquitas de mármore branco perolado do século XVI. O forte exibe a arquitetura hindu e islâmica de pedras preciosas incrustadas que formam motivos florais, tetos enredados e pavilhões dourados. À direita está a foto do Forte das Colinas do Cajastão. São penhascos, rios e desertos estrategicamente incorporados como fortificações naturais. Os 6 magníficos fortes do Rajastão circundavam uma cultura cortesã que se dedicava à arte, música, adoração e ao comércio. O forte, com milagre do século XV, projetado pelo arquiteto e autor Mandan, ostenta a segunda mais longa muralha do mundo. À esquerda temos o Taj Mahal, construído como um mausoléu para a esposa do imperador mogol do século XVII, Shah Jahan. O Taj Mahal é uma simétrica obra-prima em mármore que combina os estilos indiano, persa e islâmico. Pietra Dutra, um trabalho manual em mármore com pedras preciosas incrustadas em motivos florais, cintila ao longo das câmaras e entrada das tumbas. Túmulo de Humayun. 150 membros da realeza mogol estão sepultados no túmulo de Humayun, o primeiro túmulo-jardim construído na Índia, 9 km ao sul de Delhi. O mausoléu abobadado e com terraço envolto por piscinas com chafarizes, portões majestosos e um jardim inspirado na descrição de paraíso do Alcorão. Muito obrigada pela atenção.